Distintos participantes, boa tarde. Meu nome é Márcia, sou supervisora da Diretoria de Ensino Norte 1, tenho o cabelo preto, uso óculos e estou vestindo uma blusa azul com flores amarelas. Estou muito feliz de estar participando de mais uma live com a Norte 2, que é a nossa parceira, e em nome da Norte 1, representada pela supervisora Magali, que está substituindo a nossa dirigente regional de ensino, Norma Palladini, em nome dos supervisores da Norte 1, dos PCNPs e da diretora do núcleo, os nossos mais sinceros agradecimentos por essa oportunidade de conhecimento, de compartilhamento e de parceria. Nesse momento, eu parei para refletir. O que é ser educador? O que eu preciso fazer para ser um educador? O educador, ele precisa ter a alma de um guerreiro. E mesmo diante das dificuldades, mesmo ferido pelas batalhas, ele continua, ele vai em frente, porque ele sabe que no final valerá a pena. Não há nada mais valioso nesse mundo do que participar da formação de um ser humano. O educador é um colecionador de sonhos, que busca sempre a esperança de um futuro melhor. É enxergar o mundo com um doce olhar de uma criança. E o sorriso colhido como gratidão do nosso ofício. Muito obrigada. Tenha uma ótima tarde de conhecimento. Gratidão. Passo a palavra. Boa tarde a todos. Eu sou PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino Norte 2. Sou loira, tenho o cabelo liso, um pouco abaixo do ombro. Estou com uma blusinha vermelha, regata, e estou de fone de ouvido. Estou aqui, então, em nome da Norte 2 também, agradecendo a parceria da Norte 1, as palavras da supervisora Márcia e de todo o suporte que eles também têm prestado para que a gente possa fazer essa live. Quero agradecer a minha dirigente, Rosana Guerriero, o meu diretor de núcleo pedagógico, o Paulinho, todos os meus colegas coordenadores pedagógicos que fazem parte dessa live, estão aí por trás, estão no estúdio, estão passando slides, me ajudaram a preparar, e agradeço a todos vocês que estão aqui. A próxima semana a gente vai falar de flexibilização de currículo, adaptação de currículo, e vamos ter também a coordenadora do Mackenzie, que estabeleceu a educação inclusiva dentro do Mackenzie. Eu acho que a gente vai ter muito para aprender. Hoje, nós estamos aqui com a Valéria Mendes, que é da ABAD, ela já vai se apresentar já. Ela é muito, hiper, super sabida e bastante conhecida. E vou chamar minha parceira também para se apresentar, a PCNP Maria de Fátima. Passo a palavra, Fátima. Olá, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. E mais uma vez, participando junto com vocês de tanto aprendizado. Isso tem sido maravilhoso. Eu sou a Maria Fátima, PCNP da Educação Especial da Norte 1, tenho meus cabelinhos curtos, sou morena, meu óculos é vinho. Estou também com uma regata toda florida e cheia de botõezinhos, eu gosto de tudo que é colorido. E espero que nós todos tenhamos
possamos aprender bastante hoje, porque tem pessoas muito sabidas, e o que interessa para nós é o nosso público-alvo. Então, vamos ficar atentas e aprender bastante. E hoje também teremos, a Norte 1 está trazendo a professora Grace, da Sala de Recursos da Escola Estadual Dona Suzana de Campos, também para contribuir com o aprendizado para nós, tá bom? Com o trabalho dela. Muito obrigada e que tenhamos uma boa tarde. Passo a palavra. Obrigada, Fátima. Então, agora eu apresento a vocês aí a Valéria, a quem eu tenho muito orgulho de ter conhecido em pleno exercício, fazendo a coordenação, me mostrando o material, de como eles trabalhavam, e como ela é muito sabida nisso, eu trouxe uma das melhores para falar de práticas baseadas em evidências, que é uma ação, é uma inovação, eu diria assim, para a gente falar de escola, porque até então a gente pensava isso completamente fora da escola, só dentro da área médica, né? Pensando em saúde, pensando em terapias, pensando em tratamento. Mas como hoje a gente já compreendeu que a gente tem que considerar o ser humano como um todo, então a gente precisa considerar o tratamento, as terapias, todas as ciências que norteiam a ação dele para que ele seja um sujeito autônomo. E como que a escola não vai considerar tudo isso, não é mesmo? Então eu te convido a aprender bastante com a Valéria. A palavra é sua, Valéria. Esteja à vontade. Seja muito bem-vinda. Se apresente. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite, pela parceria. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho daquilo que eu estudo, daquilo que eu coloco em prática todos os dias no meu trabalho, né? E vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês desse conhecimento e trocar algumas experiências, né? Então, eu já trabalho há mais ou menos 15 anos, né, nessa área da educação especial, mais especificamente na área da análise comportamental aplicada ao autismo, com o público da educação especial e auxiliando no processo tanto de inclusão, na própria educação especial, ou mesmo em contexto clínico, né, terapêutico, procurando utilizar no dia a dia as práticas baseadas em evidências, que é disso que a gente vai falar hoje. Minha formação é em pedagogia, em psicopedagogia, tenho um mestrado em psicologia, tenho uma clínica, faço atendimentos, dou supervisão, trabalho na ABADES como orientadora educacional, que é uma instituição conveniada à Secretaria Estadual de Educação, e como parte do trabalho, né, que não é só isso, mas como parte do trabalho tem a Escola de Educação Especial, onde eu atuo como orientadora educacional, e trabalho também desenvolvendo pesquisa e na USP, no projeto do CAIS, sob a coordenação da professora Marta Rubner. Então é isso um pouquinho do que eu faço. Então a gente acho que pode começar falando um pouquinho sobre as práticas baseadas em evidência, né? Práticas baseadas em evidências é um nome aí que eu acredito que muitos de vocês possam estar ouvindo pela primeira vez ou já vem ouvindo. Esse período que nós vivemos aí de pandemia nos proporcionou algo de bom, né? Considerando todo o cenário, que foi a possibilidade de acesso a mais cursos, mais informações, e muitas delas até gratuitas e de qualidade. Então a gente começou a assistir muita live, assistir muitas palestras, congressos, e a informação ela disseminou de uma certa forma bem rapidamente nesse período, né? E eu acredito que muitas de vocês que estão ouvindo hoje possam ter entrado em contato com essa terminologia aí das práticas baseadas em evidências. Antes de falar especificamente delas aplicadas no contexto educacional, eu gosto de usar um exemplo que é da prática médica mesmo, que isso surgiu desse contexto. Quando um paciente procura um médico,
para ser atendido, porque não está bem, está com algum problema, o médico solicita alguns exames e a partir dali ele define um tratamento. Esse tratamento que o médico define para aquele paciente com problema de saúde A, B ou C, não surge do nada, não surge da cabeça do médico, eu acho que eu vou fazer assim ou vou fazer de outra forma. Não, o médico, ele parte de princípios, tanto de protocolos que já existem, ou da própria prática clínica, do que já se sabe daquela determinada doença, daquela determinada condição de saúde. E o que se faz, qual é a medicação mais indicada, considerando até outros fatores, por exemplo, como o quadro clínico geral daquele paciente, né? É por isso que a gente fala, nem todo remédio serve para todos, porque existem peculiaridades de cada pessoa que, mesmo com a mesma condição de saúde, pode ser que o tratamento não seja exatamente igual. Então, o importante disso é pensar que o médico, ele define esse tratamento a partir de todo um conhecimento que foi se solidificando ao longo das práticas de pesquisas, né? E que ele aprendeu tanto na formação dele quanto na educação continuada. Aí o médico, ele trata o paciente baseado nisso, não naquilo que ele acha que deveria. Já pensou se cada médico resolvesse inventar uma forma diferente de tratar determinadas doenças? Como isso poderia impactar na saúde da população? Né? Então, a gente vem discutindo isso de uma forma muito vívida, vamos dizer assim, em relação à própria pandemia que nós estamos vivendo, né? Foi algo muito novo que não existe pesquisa, não existia literatura, não existia conhecimento solidificado nessa área, o que deixou todo mundo sem saber como proceder, até mesmo a comunidade médica, qual é o melhor tratamento? E as coisas começam a se desenrolar nesse contexto de uma forma que surgem as pesquisas, vamos dizer assim, aplicadas, ou seja, você vê determinado grupo tratando determinados pacientes com uma determinada linha de medicamentos, né, seguindo uma determinada linha, tentando identificar o que dá certo, o que não dá, e disso surgem muitas controvérsias, muitas discussões, umas saudáveis, outras nem tanto, mas isso está muito claro para a gente, esse é um exemplo muito claro do quanto que, quando a gente não tem pesquisa, que a gente não sabe o que fazer, como desenvolver algo, a gente se perde, todo mundo se perde, e aí a gente coloca em risco a própria vida, nesse caso das pessoas, da população. Então, tem grupos de pesquisas fazendo essas pesquisas mais de base, em laboratórios, tentando desenvolver uma vacina, enquanto outros estão fazendo as pesquisas mais aplicadas, ou seja, eu tenho um paciente doente que está aqui na unidade de saúde e como eu vou tratar? Então, vamos seguir determinado protocolo. Aí desenvolve um protocolo e implementa, e a partir disso estuda os resultados. Nós estamos vivendo isso, né, em relação à pandemia. Mas nós temos um conhecimento também que já existe, descrito na literatura, que pode nos ajudar no processo de ensino-aprendizagem das crianças. Não precisa pensar só nas práticas baseadas em evidências, num contexto clínico, médico, né? A gente pode olhar isso, essa questão, para o contexto da educação, porque existem formas de nós trabalharmos em sala de aula, não precisa ser necessariamente num consultório ou mesmo na sala de recursos, com estratégias e procedimentos que já existem sustentação, respaldo e descrição na literatura como formas eficazes e efetivas de modificação do comportamento, de promoção de uma aprendizagem em um curto período de tempo ou num período menor do que previsto. E
sem fazer com que o profissional que esteja naquele ambiente, seja na sala de aula, na sala de recursos, enfim, ele tenha que inventar, que ele tenha que ficar criando, né? E a gente já tem isso. Então, as práticas baseadas em evidências no contexto educacional refere-se a essa análise e implementação do conhecimento científico, ou seja, de pesquisas que nós já temos, aplicados ao trabalho de sala de aula, de sala de recursos, enfim, educacional prático, aquele que está lá, o profissional com o aluno, né? E o profissional, conhecendo essas práticas, sabendo quais são, o que elas significam, ele é capaz de saber selecionar qual é a melhor, em qual momento, para qual aluno, que é a história do remédio. Nem todo remédio serve para todos, então nem todas as práticas precisam ser usadas e nem todas vão servir a todos os alunos. Aí vai do profissional saber selecionar. Pode mudar. Próximo slide. Então, as práticas baseadas em evidência nos ajudam a responder as principais perguntas e desafios da educação, considerando as evidências e não as opiniões. Ou seja, eu vou ensinar o meu aluno com determinada dificuldade porque eu acho que tem que ser assim, ou desta forma não funciona porque eu acho que não funciona. Não, a gente consegue pensar de uma forma mais científica, né? E tomando decisões não por nossa opinião, julgando se é legal, se não é, se eu gosto ou não gosto, mas sim pela sua eficácia, eficiência, né? E o quanto aquilo está produzindo uma modificação no comportamento. E quando eu falo modificação de comportamento, eu não estou dizendo daquele comportamento da criança agitada que vai ficar quieta. Não, o comportamento como um todo, ele envolve a criança que não sabe ler, que passa a aprender a ler, a criança que não sabe pintar num espaço limitado, que ela vai aprender. Então, um comportamento de aprendizagem, né? Também, utilizar as práticas baseadas em evidência nos ajudam a pensar numa construção de políticas públicas mais eficazes, né? Que possam, muitas vezes, atingir metas, fazer com que a gente atinja metas e objetivos que não seria possível quando eu não tenho muito claro quais são os caminhos pelos quais eu vou percorrer. As práticas também devem ser implementadas, né, em sala de aula e podem ser principalmente utilizadas no ensino de pessoas com qualquer deficiência. E é aquilo que eu disse e volto a repetir. Eu vou selecionar quais práticas seriam mais adequadas para determinados tipos de alunos. Próximo. Esse material eu compartilhei duas referências bibliográficas onde constam essas informações que eu estou me baseando para montar essa apresentação e conversar com vocês. Então, esse gráfico também está em uma dessas referências, tá? E aqui mostra as tendências nas pesquisas de intervenção em autismo especificamente. Então, se vocês olharem dentro do estudo que foi feito, identificando artigos que tratam especificamente de práticas baseadas em evidência, então, se vocês forem lá ver o material que eu mandei, compartilhei com vocês, todo o procedimento, como foi feito esse levantamento, a gente chega nesses dados aqui que são muito interessantes, né? Que lá na década de 90, se vocês forem olhar, existiam 11 artigos descritos na literatura referente a práticas baseadas em evidências para a intervenção com pessoas com autismo. E se vocês forem ver ao longo do tempo, quanto isso vai aumentando, até 2017, onde foram identificados 122. Então, existe um aumento progressivo e significativo desse número de artigos que tratam especificamente desse assunto, que é importante o impacto que isso gera na comunidade de educadores, né? Se a gente tiver essa cultura de buscar essa informação nesses meios, que seriam os relatos, as pesquisas, as revistas científicas. Próximo. Então,
Nós temos hoje, através desse último levantamento que foi feito, que foi até a Luísa Guimarães que fez a tradução e que eu compartilhei o material, temos 28 práticas baseadas em evidências descritas. Claro que eu não vou falar aqui dessas 28, que são várias, mas eu selecionei algumas que eu acho que fazem mais parte do dia a dia de vocês e que podem contribuir mais, né, nesse momento aqui que a gente está discutindo. Próximo. Bom, uma delas que eu selecionei para falar hoje são as intervenções baseadas no antecedente. Quando eu falo aqui em intervenções, não pensem em contexto terapêutico só. O professor, ele faz intervenções contínuas em sala de aula, né? Se o aluno está conversando muito, ele vai fazer algo para que aquele aluno volte a atenção para a atividade, não se disperse tanto. Se o aluno está conversando, andando, levantando, o professor vai tentar redirecionar. Então, o professor faz intervenções contínuas, né? E mesmo no processo ensino-aprendizagem. Então, ele deu uma atividade que a criança não entendeu direito, ele vai modificá-la, ele vai alternar, aumentar o tamanho da letra, trocar o tipo de folha, reduzir a quantidade de estímulos na folha, porque a criança ficou olhando muito os desenhos e não prestou atenção no exercício que tinha que fazer, ou resolveu imprimir uma determinada folha e ficou tudo muito apertadinho, tudo muito juntinho, não deu um espaço suficiente. Então, se ele aumentasse o espaço para aquela criança específica, já resolveria o problema. Então, quando eu falo de intervenções baseadas no antecedente, eu quero dizer isso. Eu organizo eventos a fim de evitar problemas, prevenir problemas. E isso envolve alterar o ambiente ou conteúdos e materiais adequados. Quando vocês forem tratar de adequação curricular, a gente vai estar falando especificamente disso. Toda adequação curricular, de conteúdo, ela trabalha nesse sentido de uma intervenção antecedente, ou seja, eu trabalho antes do problema ocorrer. Eu faço arranjos e organizações, tanto no ambiente físico quanto na própria estrutura, conteúdo de uma determinada atividade, a fim de eu aumentar a probabilidade daquela criança se engajar na tarefa, fazer com independência e não se desorganizar, né? Então, no dia a dia, se vocês forem pensar nisso que eu estou falando, vocês vão encontrar muitas estratégias que vocês implementam e que tem esse nome, intervenções baseadas nos antecedentes, tá? Às vezes a criança, ela sentada num determinado lugar numa sala de aula, ela fica de frente com a porta, por exemplo. E ela é uma criança que tem uma tendência a se distrair com facilidade. Quando você troca a criança de lugar, que ela não vê mais o corredor, que ela perde esse foco, você consegue fazer com que ela foque mais ou na atividade ou no professor. É disso que se trata a intervenção baseada no antecedente, de forma geral. É essa organização e estrutura dos arranjos ambientais e também nos conteúdos e materiais, que vocês vão ver no próximo encontro, né? Próximo. Outra estratégia é o ensino por tentativas discretas. Essa estratégia, ela necessita de um ensino 1 para 1. É difícil um professor na sala de aula com muitos alunos conseguir utilizar esse tipo de estratégia, tá? Mas, de repente, ele consegue se tiver algum outro profissional de apoio ou na sala de recurso, num outro momento, onde tiver essa possibilidade do professor estar intervindo diretamente com o aluno. Então, nesse tipo de estratégia, de DTT, que a gente chama de tentativas discretas, a gente vai potencializar ou maximizar a aprendizagem. A gente vai estruturar uma determinada tarefa e ensinar pequenos passos. Então, se eu quero que a criança aprenda a cor vermelha,
de alguma forma. Então, eu quero que ela pinte um espaço, ela sabe pintar, mas ela não discrimina a cor. Eu só vou ensinar o vermelho. Então, naquele momento, eu posso dar para ela só o lápis vermelho, dizer para ela que é vermelho, perguntar o nome dessa cor que é vermelho, para ela pintar aquele espaço vermelho. E aí eu troco, eu dou de uma outra cor para ela pintar um outro espaço. Isso é um exemplo. O que precisa ficar da tentativas discretas para vocês é o ensino passo a passo, né? Pedir uma resposta de cada vez. Então eu falo para a criança: me dá a cor vermelha. A criança me dá a cor vermelha, eu elogio ela muito bem, você acertou, né? Se ela não sabe, eu falo, me dá a cor vermelha ou me dá o vermelho e já mostro qual é o vermelho para ela poder direcionar a resposta dela sem ficar escolhendo outras cores ou tentando pegar outras cores erradas e eu ficar assim, não, esse não é o vermelho, eu disse vermelho. Aí a criança pega o azul, eu falo, não, esse é o azul, eu disse vermelho. Então, se você fica nesse processo com uma criança com autismo, a chance dela começar a não se interessar mais por aquela tarefa e querer fazer outra coisa é muito grande. Então, eu crio um processo de ensino bem estruturadinho. Eu coloco, por exemplo, 3 cores sobre a mesa e falo vermelho. Se ela não sabe, eu já dou uma dica imediata, aponto, ela vai me dar o vermelho, eu vou reforçar. Depois de algumas vezes que eu faço assim, eu falo para ela, me dá o vermelho e espera um pouquinho para ver se ela consegue me entregar. E se ela me entregar sozinha, eu reforço a resposta com um elogio, uma cosquinha, né? E uma das características importantes desse tipo de ensino é o esquema de reforçamento que você usa, ou seja, como que você reforça a resposta positiva da criança? Então, ela acertou, você faz o quê? Muito bem! Mas será que isso é suficiente? Ou será que ela precisa de algo a mais? Né? E outra característica é essa ajuda que eu disse. Quando eu ponho as cores na mesa e peço para a criança me dá o vermelho, eu às vezes, se ela não sabe, eu tenho que dar um tipo de ajuda para ela, né? Então eu falo, me dá o vermelho e já forneço uma ajuda imediata, que é disso que a gente vai falar no próximo slide. Pode trocar. O próximo, isso. Então, na tentativa discreta, eu preciso que a criança olhe para mim, aí ela olhando para mim, eu falo o que eu quero, né? Que eu faço, eu apresento a instrução, eu falo para ela, aponto o vermelho, por exemplo, dou a ajuda correta, ajuda necessária para aquela criança, dou a consequência também adequada, né? Para ela, registro a resposta da criança, anoto e troco os estímulos, ou seja, troco de lugar as cores e peço de novo. Então, eu tenho que ter essa estrutura na mesinha. Próximo. O reforçamento, como eu disse, é a consequência após ele acertar. Então, se a criança acerta, nem toda criança gosta de cócega, nem toda criança gosta de parabéns. Aê, a gente quer caminhar para isso. Mas às vezes eu preciso dar uma fichinha, por exemplo, para ela. Eu faço um quadrinho e a cada vez que ela acerta, eu dou uma estrelinha para ela, um coração, um personagem que ela gosta, né? Para que eu incentive essa criança a responder mais vezes da forma como eu estou ensinando, emitir uma resposta correta, tá? Próximo. As dicas. Quando a gente fala de dicas, é uma ajuda, é uma forma de eu começar a ensinar a criança sem que ela erre. Então, eu dei o exemplo das cores, eu coloco as 3 cores lá na mesa e peço o vermelho. Se a criança aponta o azul e eu falo assim, não, esse não é o vermelho, esse é o azul, eu pedi o vermelho. Uma criança com autismo, esse tipo de excesso de informação não contribui para a aprendizagem. Isso a gente já tem descrito na literatura. A gente é mais eficaz nós sermos objetivos e falar aquilo que a criança precisa ouvir. Então, se eu testei e falei, aponta o vermelho, e ela não apontou qualquer outra cor, eu já sei que ela não sabe, eu vou entrar com uma dica imediata. É um exemplo, tá?
aponta o vermelho e eu já aponto para a cor vermelha para a criança, para ela apontar igual a cor vermelha e eu falar, muito bem, você acertou, né? Vocês percebam que para eu ensinar esse tipo de resposta para a criança, de programa de cores, eu exigi que a criança ficasse sentada, olhasse para mim e apontasse. Se a criança não tiver esse repertório de sentar, esperar, olhar e imitar, que faz igual, brincar de siga o mestre, ela não vai conseguir apontar as cores, nem fazer essa discriminação que a gente diz, auditivo visual, onde eu digo o que eu quero, ela seleciona e me entrega. Então, as práticas baseadas em evidências, elas também, para serem utilizadas, elas têm que, você tem que considerar o que você quer ensinar para o seu aluno, tá? Porque às vezes podem surgir dúvidas, mas o meu aluno nem senta, ele nem olha, e eu vou ter que usar. Não, aí eu teria que fazer outro programa de ensino. O exemplo que eu estou dando aqui é para uma criança que já senta, que já olha, que espera e que sabe apontar, tá bom? Então, à medida em que eu dou aquela dica, que eu mostro para a criança, ó, vermelho, e ela aponta o vermelho, e eu faço algumas vezes isso e ela continua apontando o vermelho, eu vou fazer o seguinte, vou falar, bom, já que ela está apontando, eu aponto, ela aponta, agora eu vou atrasar um pouquinho, eu vou falar para ela apontar o vermelho e eu vou esperar um pouco para ver o que acontece. Quando eu faço isso, eu falo, aponta o vermelho, fico quietinha, espero 2 segundinhos. Eu quero ver se a criança agora sozinha consegue apontar aquela cor que eu ensinei. Se ela não apontar, eu vou lá e mostro para ela, olha, vermelho, né? Faço algumas vezes esperando esses 2 segundos, vamos dizer assim. E num outro conjuntinho de tentativas, eu vou lá e falo para ela, aponta o vermelho, em vez de esperar só 2, eu espero tipo 4 segundos, para ver se a criança consegue apontar sozinha. Quando eu faço essa programação de retirada de dica, que a gente retirada da ajuda, esclarecimento da ajuda, senão, se você não programar, você vai passar o tempo inteiro dando dica, dando dica, dando dica, a criança não vai desenvolver, você tem que se planejar para retirar. O uso de dicas, ela tem esse objetivo de você ensinar a criança sem que ela apresente erros, porque depois é difícil modificar esse comportamento aprendido de uma resposta que não é a correta, né? Mas eu tenho que planejar a retirada para a criança apresentar as respostas independentes, tá? Então, o uso de dicas é outra estratégia de prática baseada em evidência. Próximo. Análise de tarefas. Esse nós usamos muitas vezes no dia a dia, que consiste em dividir uma atividade em pequenos passos. Geralmente, a análise de tarefas ela é utilizada para ensinar comportamentos que nós chamamos de comportamentos encadeados. Vamos pensar o que seja isso. Quando eu falo para uma criança lavar as mãos é um nome, é um termo, vamos dizer assim, um frame, um termo, que é caracterizado por um conjunto de passos, que significa, eu vou lá, eu tenho que abrir a torneira, molhar a mão, pegar o sabão, passar na mão, esfregar bem as mãos, enxaguar as mãos, fechar a torneira, secar as mãos, pendurar a toalha ou jogar o papelzinho no lixo. É um encadeamento de passos. O mesmo vale para quê? Que outros exemplos vocês têm aí? Vamos ver se vocês estão pensando parecido comigo. Nós temos outros como escovar os dentes, fazer um suco, pôr uma pipoca no micro-ondas, aquela pipoca de micro-ondas, montar um sanduíche. Na sala de aula, abrir o estojo, pegar um lápis, escrever, guardar o lápis, fechar o estojo, é um comportamento encadeado. Quando você fala para a criança, vamos pegar o lápis para copiar da lousa. A criança ela tem uma série de comportamentos que ela precisa emitir para chegar a pegar o lápis e escrever, né? Ela tem que às vezes tirar o estojo da bolsa, abrir o estojo, pegar o lápis. O mesmo vale para cortar, colar, né? Recortar, a criança tem que pegar a tesoura, segurar o papel, posicionar a mão e iniciar. O recorte ele não é simplesmente que as coisas surgem na mão, né? Tem um processo. Então,
Análise de tarefas é eu me focar num pequeno passo. Então, o que eu quero ensinar a criança? A recortar, tá? Então, eu vou dar uma ajuda física para a criança, para ela segurar o papelzinho, para posicionar a tesoura, pegar a tesoura, posicionar a tesoura nos dedinhos e posicionar a tesoura no papel. E vou começar a retirar a ajuda dela, do processo dela de cortar. Quando ela começar a cortar com independência, aí eu dou outra folha num outro momento e vou retirando ajuda, dou uma ajuda mais leve para ela só pegar a tesoura, mas ela já aprendeu a posicionar os dedos e a cortar, até que ela faça todo o processo sozinho. Eu costumo dizer que ajudar a criança desde o início até o fim e ir retirando a ajuda do fim para trás é mais fácil, eu acho, né? Porque você ajuda a criança a se engajar no processo sem erros, desde o início. Então, a criança vai lavar as mãozinhas, você vai lá com ela, né? Já pega na mãozinha, ajuda a abrir a torneira. Então, você geralmente dá uma ajuda física. Você vai lá, pega na mãozinha dela, abre a torneira, molha a mão, pega o sabão, esfrega, 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 enxágua, 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 fecha a torneira, pega a toalha, seca a mão, guarda a toalha. Quando você for retirar ajuda, você vai retirar ajuda do último passo, que é pendurar a toalha, e assim sucessivamente, de trás para frente. Então, eu vou ensinando a criança pequenos passos de uma tarefa maior. Então, a criança tem que pintar um desenho que tem várias partes, né? Então, eu posso dar pintado para ela, pedindo para ela só uma parte que falta. O quebra-cabeça, eu posso dar montado o quebra-cabeça para ele, vários pedacinhos já montados, faltando apenas uma peça para ele encaixar. E depois que ele encaixar uma, ele vai ter que encaixar duas, depois três, e assim sucessivamente, né? Então, a análise de tarefas tem esse olhar de dividir tarefas maiores em pequenos passos e eu ensinar um de cada vez, de forma que ao final ele saiba fazer um movimento, emitir um comportamento mais complexo, tá? Próximo. Essa estratégia, gente, de prática baseada em evidência é o treino de comunicação funcional. Esse é mais difícil de nós implementarmos em sala de aula, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa de fono, né? Comunicação é fono. Não. Eu tenho uma criança na minha sala de aula que toda vez que ela quer ir ao banheiro ou beber água, ou ela não quer fazer a tarefa, ela empurra tudo, joga a mesa, grita, se joga no chão. O que eu posso fazer para ensinar essa criança a dizer que ela não quer determinada coisa ou algo, em vez dela empurrar tudo, jogar tudo, gritar, se morder, se bater? Eu posso ensinar a criança a dizer não, a mostrar uma mãozinha para você que ela não quer, ou levantar a mãozinha pedindo sua atenção. Então, a comunicação funcional, ela é um ensino de uma resposta mais adequada, que substitui um comportamento inadequado, que tem uma função comunicativa. Então, quando a gente fala de função comunicativa, é aquela criança que usa comportamentos disruptivos quando é negado alguma coisa. Se acabou o parque, a criança se joga no chão e grita. O que ela podia fazer naquele momento? Ela não tem um repertório de dizer, professora, eu quero brincar mais um pouquinho, por favor, só mais um pouquinho. Não, ela não fala. Uma criança com comprometimento maior, que não consegue falar, e tem outras que falam e que fazem a mesma coisa, né? Que tem a mesma função, comportamento. Então, o que a gente vai ensinar? Essa criança, de alguma outra forma, sinalizar para você que ela quer mais um pouquinho. Então, ensinar ela a ter uma cartinha onde ela mostra para você mais 2 minutos, por exemplo, né? Você pode, em outras situações, a criança não quer fazer uma tarefa, ela começa a se morder ou se bater, ensinar para ela uma outra forma dela dizer o não. Claro que é um não
quando a gente pensa em ensinar isso, por outro lado, a gente fica olhando, nossa, mas ela vai se esquivar de tudo que ela não quer. Num primeiro momento, sim, mas é funcional, é muito mais adequado a criança dizer para você, de alguma forma, que não quer, levantando uma mãozinha, apontando um cartão, pedindo mais 2 minutos, ou quando ela quer chamar sua atenção, em vez dela bater no colega, ela levanta, porque ela não consegue dizer isso para você por N razões, mas ela tem uma mãozinha bonitinha que você fez com um palito de sorvete e tem uma mãozinha linda assim, com o dedinho. Toda vez que ela quiser falar com você, ela levanta aquilo em vez dela bater no colega. Porque quando ela bate no colega, ou cutuca uma outra criança, você vem lá e vem dar bronca, mas você está dando atenção, né? E às vezes a criança só quer a sua atenção. Então, a comunicação funcional, ela tem essa característica, onde você vai identificar um comportamento, né, alvo que está causando uma série de como que eu posso dizer? Não é funcional para a criança, mas não é adequado em diferentes momentos, não é adequado a criança emitir aquele comportamento. Aí a gente precisa identificar qual é a função. Você tem que saber. A criança faz isso porque ela não quer fazer lição, ela quer chamar minha atenção, ela não consegue lidar com o não frente à interrupção de tarefa. Ó, acabou o parque, acabou a brinquedoteca, acabou a hora do brinquedo, ela não entende, não quer. Então, nesses momentos, como que eu posso, que tipo de, que forma de comunicação ou que tipo de cartãozinho, não sei, algum tipo de informação que a criança possa utilizar concreta a fim de comunicar aquilo que ela está sentindo ou que ela não quer ou que ela quer. Então, é disso que se trata a comunicação funcional, tá? Não é algo fácil, ninguém vai sair por aí fazendo isso. A gente, aqui é um mero resumo do que eu estou passando. O material que eu compartilhei com vocês tem bastante detalhes, riqueza de detalhes, exemplos onde vocês possam ter ideias e pensar na prática de vocês do dia a dia, né? E sempre é bom lembrar que às vezes um profissional que já tem mais experiência pode ajudar nessa construção dessa aprendizagem de vocês, tá? Próximo. É isso. Eu trouxe esses 2 materiais para vocês. Os 2 estão em português, então, as práticas baseadas em evidências aplicadas em sala de aula, que é esse material verdinho, e também esse estudo, que está o material aí em azul, dos artigos referente àquele gráfico que eu mostrei no início, do aumento do número de pesquisas relacionadas a essas práticas baseadas em evidências. Então, está todo em português o material e é muito rico. O azul ele é mais técnico e descreve especificamente as práticas, o que são, né? O material verdinho aplicado em sala de aula é isso que eu trouxe, um pouco disso que eu trouxe hoje para vocês, né? Nesse outro material são 28 práticas e a gente não teria tempo hábil de descrever todas aqui, mas eu fiz só, pincelei algumas para vocês terem ideia do que seria isso de forma aplicada, mas esse material que eu estou compartilhando traz riquezas de detalhes, traz experiências, descrições bem simples do que são e como implementar no dia a dia, e que vai com certeza poder ajudá-las na prática educacional de vocês, tá bom? Eu queria aqui agradecer mais uma vez o convite, estou aqui à disposição, se alguém tiver dúvidas, não sei como vai funcionar essa parte, mas eu estou por aqui, tá? Tá mudo, Márcia. Pois é, eu sempre deixo o som desligado. O pessoal está comentando bastante, está gostando. Tem algumas perguntas, eu acho melhor a gente deixar para o final, porque daí a gente coloca de todo mundo, né?
tem algumas indagações bem bacanas, algumas professoras descobrindo que já faziam, mas não sabiam como chamava. Então, aí Eu a gente falei, né? é bem legal isso, né? É muito bom a gente saber que a escola, e a gente sabe disso, que a escola já pratica muita coisa legal, já pratica muita coisa de forma correta, mas ela não sabe que aquilo já foi testado, existe um passo a passo do porquê, e é importante que a gente saiba disso, até para a gente ter instrumentos corretos, ter opções de instrumentos, opções de protocolo, para testar este ou aquele, inclusive, né? Isso Então, eu vou te mesmo. responder um pouquinho, deixa eu só te falar mais alguma coisinha. Essas duas referências que você colocou, a gente vai deixar disponível lá no site da diretoria, tanto da Norte 1 quanto da Norte 2, junto com o link da live, que vai ficar gravada, e aí as professoras, as pessoas, os ouvintes, podem ir lá e a qualquer tempo dar uma olhadinha, né? E Uhum. também a gente aceita as perguntas para a próxima live. Quem deixar a pergunta aí, que a gente não tiver tempo, mas a gente está dentro do tempo, tá super 10. Tá Tudo bom? certinho. Tá bom, Quer eu falar tô por alguma aqui. coisinha agora? Pode falar, Valéria. Não, é o que eu falei lá no começo, né? Eu acredito que muitas de vocês, as professoras ou de quem tiver, às vezes já está colocando em prática, mas às vezes não sabe que tem um nome, né? E foi exatamente o que você falou, porque ainda não tenho esse feedback aqui de todo mundo, mas é isso. E são muitas, tem outras. Eu só trouxe algumas para a gente não se estender, mas eu acho que vale a pena vocês lerem o material, principalmente o verdinho, o livro verdinho aqui, esse material, porque ele é muito rico e eu tenho certeza que vai contribuir muito na prática do dia a dia, tá Perfeito. bom? Então tá. Agora eu vou passar a voz, então, para a professora Grace, é uma professora da Norte 1. A Valéria vai ficar nos aguardando para responder os nossos questionamentos. Ela vem trazer um pouquinho da prática dela, gostei bastante e resolvi compartilhar com vocês. Está com você a palavra, Grace. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. O meu nome é Grace, eu sou professora do AE, da Sala de Recurso, tanto no Estado quanto na Prefeitura de São Paulo. Então, eu trabalho já há 6 anos, eu trabalho com foco na educação especial. Eu sou morena clara, tenho cabelo castanho claro comprido e estou com uma camiseta verde e utilizando fone de ouvido. Márcia, você vai compartilhar a minha apresentação? Sim, é só falar para a Raquel, pode passar que ela já está pronta. Obrigada. Isso. Ótimo. Então, a minha apresentação acho que tem bastante relação com o que a Valéria está falando, e falando isso até quero agradecer, né, que eu acabei de esquecendo, agradecer o convite da Norte 1 e da Norte 2 por estar aqui, e fico muito feliz de rever a Valéria, porque eu já fiz um curso com a Valéria na ABAD, e fiquei super contente de estar compartilhando o mesmo espaço com a Valéria, assim. E então eu trago um pouco de um exemplo de prática baseada em evidência aplicado no contexto da escola, né? Então, o trabalho que eu vou apresentar hoje é sobre adequação curricular, utilizando os elementos do ensino estruturado. Então, muitas pessoas utilizam adequação, flexibilização, adaptação, e aí eu acho que isso vai depender um pouco de qual autor a pessoa está se baseando. Eu utilizo adequação curricular para me referir às atividades individualizadas para o aluno. Então, aquelas atividades que são individualizadas para determinado aluno ou um grupo de alunos, eu utilizo como adequação curricular. E aí eu me baseio na autora Kátia Fonseca, que ela tem uma dissertação que eu acho que vale a pena os professores ler, porque ela faz uma análise sobre adequações curriculares muito válida, então fica a dica aí de leitura para os professores. E o ensino estruturado, eu sempre coloco que esse ensino estruturado que eu utilizei nas adequações curriculares, ele é na perspectiva do programa TEACH. Porque, por exemplo, nós podemos ter ensino estruturado, por exemplo, baseado no Kumon, que o Kumon é um tipo de ensino estruturado. Mas este que eu vou apresentar aqui
é baseado no programa TEACH, né? Então, o programa TEACH é uma das práticas baseadas em evidências, e o foco dele é o trabalho com pessoas com TEA e pessoas que têm transtorno relacionado à comunicação, né? Então, ele sempre vai ter um foco do como esse ambiente conversa com essa criança, a gente fala conversa, né? Como esse ambiente está apresentado para este aluno e como ele processa todo esse estímulo que chega para ele. E o ensino estruturado, ele vai ter o objetivo de organizar esse ambiente, né? De organizar as atividades, de organizar a rotina, de orientar a pessoa, o aluno, naquele ambiente em que ele está inserido. Isso pode ser na escola, na casa, em qualquer outro ambiente. Hoje aqui eu vou dar o foco na escola, né? E ele também ajuda muito no ensino de novas habilidades. Próximo. Então, a gente diz que o programa TEACH, ele tem gente que fala que moldura TEACH, ele tem uma pirâmide, né, da qual ele se baseia. Então, ele vai ter lá uma estrutura física, um horário individual, um sistema de trabalho. Eu, particularmente, uso o sistema de ensino, porque eu acho que tem uma relação maior com a escola, mas quando você vai ler sobre o programa TEACH, você vai encontrar lá sistema de trabalho, rotinas e estratégias e estrutura visual, né? Então, assim, esse trabalho que eu fiz na escola, eu fiz o ano passado com um aluno. Então, eu peguei a sala de recurso e organizei a sala de recurso utilizando os elementos do ensino estruturado, utilizando os princípios do TEACH. Mas hoje eu não vou conseguir apresentar, porque senão a apresentação ficaria muito grande, mas eu acabei trazendo só uma parte, mas eu quero que vocês saibam que há todo um trabalho por trás. Então, o que eu estou trazendo aqui hoje é um pedacinho, é uma parte, não toda, né? Então, ele tem a organização da estrutura física, ele tem o ensino de estudo independente para esse aluno. Então, assim, é uma coisa que ela começa dentro da sala de recurso e eu levo isso para dentro da sala de aula. Então, uma parte é realizado dentro da sala de recurso e a outra parte é realizado dentro da sala regular em parceria com o professor. Próximo. Ótimo. Aqui eu vou apresentar, o trabalho que eu vou apresentar é de um aluno do terceiro ano. Foi um trabalho realizado no ano passado. Então, esse aluno é um aluno com autismo, que apresentou um problema de comunicação muito grande, porque, assim, no primeiro ano ele chegou na escola, ele não se comunicava, depois ele estava se comunicando, e aí aconteceu algum evento que a gente não conseguiu definir exatamente o que aconteceu, e ele parou de falar. Ele ficou muito tempo sem falar. Ele não falava na escola, em casa, a mãe começou a ter muita preocupação. Então, ele é uma criança que a professora não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Por quê? Porque ele não falava. Quando ele queria se esquivar da atividade, ele abaixava a cabeça e fingia que estava dormindo e se recusava a fazer as tarefas. Ele copiava a lição, ele apenas copiava a lição da lousa. Então, uma das dificuldades que esse aluno tinha, por exemplo, ele tinha uma dificuldade de observar quando que acabou a tarefa. Então, a professora passava a atividade na lousa, no começo, o que ele fazia? Ele copiava uma parte da tarefa em cada folha, porque na cabeça dele, ele teria terminado a atividade quando ele terminasse de escrever em todas as folhas do caderno. Então, o que ele fazia? Ele escrevia em todas as folhas, ele pegava, virava as folhas e copiava um pedacinho de lição em cada folha. E aí, quando chegava em casa, a mãe questionava que não entendia o que ele tinha feito na sala, né? Outra coisa que eu observei também, que este aluno, ele aprendeu a escrever o nome da escola, mas não sabia escrever o próprio nome. Por quê? Porque todos os dias ele copiava a rotina. Ele passava toda a aula copiando a rotina, porque ele não identificava quando que a professora tinha chegado ao fim, ou que aquela rotina era só
algo para a professora basear de como ia ser a rotina do dia da criança. Para ele, assim, estava na lousa, ele tinha que copiar. E ele tinha que copiar até acabar as folhas do caderno. Então, ele copiou muitas vezes rotina. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma criança que sabia escrever o nome completo da escola, mas não escrevia o próprio nome, né? Então, ele tinha dificuldade nessa comunicação. E aí, a gente foi tentando com ele, mas o caderno dele sempre era assim, a foto está um pouco clara, né? Mas era muito assim, muito desorganizado. E aí, a gente entrou com um trabalho colaborativo junto com a professora da sala, eu, né? Junto com a professora da sala, de fazer adequações curriculares. Próximo. A primeira coisa que a gente fez, né, que eu fiz para organizar esse material do aluno foi encapar o caderno, né? Então, assim, antes de começar a adequação curricular, a gente deixou esse caderno com a carinha do aluno. Então, a gente encapou, ele que escolheu a cor. Ele é um aluno que o ponto dele de referência é o cachorro. Ele gosta muito do cachorro dele. Então, ele tem dois cachorros em casa. E aí, uma maneira de puxar o assunto com esse aluno era perguntar como estava o cachorro dele. Se você chegasse nele e perguntava assim, como você está? Ele não respondia. Mas se você perguntava, como que está seu cachorro? Aí ele respondia. Aí, dali, a gente puxava o assunto para outras coisas e ele respondia. Mas sempre o assunto inicial era o animalzinho dele de estimação. Então, como estratégia, eu coloquei na capa do caderno uma foto para ele querer usar o caderno, e isso teve boa repercussão, porque ele depois dizia assim, eu quero o caderno que tem um cachorro. Então, encapamos. Na capa do caderno tinha uma mãozinha, que é utilizada do PEX, né, na comunicação alternativa, que a Valéria até conversou com a gente aqui um pouco. Eu utilizava essa mãozinha por quê? Porque é um aluno que ele não avisava a professora o que estava acontecendo. Se um colega pegava o lápis dele, ele não avisava. Se ele precisava de ajuda, ele não procurava a professora. Então, eu colei essa mãozinha na capa do caderno, e aí toda vez que ele precisava de uma ajuda, ele pega essa mãozinha e entregava para a professora. E aí a gente já sabia que ele precisava de ajuda. A gente utilizou bastante isso no começo, até que ele começou a se expressar verbalmente pedindo ajuda. Mas no começo ele não falava, né? Não queria falar, não quer querer, né? Nem é correto a gente dizer isso. Mas por algum motivo ele não se comunicava, mas aí ele começou pegando a mãozinha. Até que hoje em dia, por exemplo, ele pede ajuda sem precisar do apoio visual. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é assim, eu fiz um levantamento de pesquisa sobre o uso do ensino estruturado na sala regular ou na escola. E é muito difícil encontrar estudos com esse foco na escola regular. Então, o que eu percebo? Que o ensino estruturado, ele é muito bom para ser usado na escola pública, inclusive, ele dá para ser usado na escola pública, mas ele é pouco usado. Então, aqui eu vou apresentar um pouco do trabalho de vocês verem a possibilidade de utilizar o ensino estruturado numa adequação curricular. Próximo. Então, nós vamos ter aí, a primeira coisa que eu mostro aí para vocês, por exemplo, é o caderno, a organização do cronograma, né? Então, é feito um cronograma para este aluno, porque isso ajuda ele a se organizar visualmente, ajuda ele a saber quando começa a atividade e quando termina, então a gente chama isso de previsibilidade. E aí, o que acontece? No fim da página do caderno, eu coloco a numeração. Então, eu chego nele e falo assim, olha, hoje a gente vai ter 7 folhas de atividade. Quando você terminar 7 folhas de atividade, você pode dar a ração para o seu cachorro. Por quê? Porque o cachorro, ele é um reforçamento, um reforço positivo para o aluno. Então, falar para ele assim, olha, se você fizer essa sequência de tarefa e ao final você pode dar a ração para o seu cachorro, aí ele pega a ração e colava do lado do cachorro, ele se animava para fazer, que é o que a Valéria já tinha conversado com a gente um pouco antes, sobre essa coisa do reforço. Tem criança que você vai dizer, parabéns, muito bem, e ele vai se contentar com isso. Esse aluno não, ele precisava de algo a mais. E aí a ideia que a gente teve era isso. Então a gente falava assim, olha, se você terminar essas atividades aqui, você
pode dar ração para o cachorro. E aí ele fazia, ele mesmo pintava, então assim, ele fez a página 1, ele pintava. Fez a página 2, ele pintava. Isso sozinho, que foi uma prática que eu fiz na sala de recursos, para depois ele conseguir fazer na sala regular sozinho, sem ficar atrás da professora. Então a professora dava a atividade com um cronograma, e aí a professora podia continuar dando atenção aos outros alunos, e ele fazendo as atividades igual enquanto os outros alunos também estavam fazendo. E aí, quando terminava a atividade, ele colocava lá a comidinha para o cachorro, mostrava para a professora, e assim a gente fazia com o restante. Próximo. Aqui é um outro exemplo do cronograma colado no caderno. A primeiro momento, eu colei o cronograma no caderno. E aí não deu muito certo, porque ele tinha que ficar virando a folha a todo momento para ir lá e pintar qual é a atividade que ele tinha realizado. E aí chegou um certo momento, ele se atrapalhou, e ele ficava confuso e não queria continuar a atividade. Então ele abaixava a cabeça e já não queria mais fazer. E aí, a alternativa que eu encontrei é o que a gente vê aí na foto, aqui para mim está do lado direito, não sei se para vocês está do lado direito, mas essa foto do lado direito, o que eu fiz? Eu tirei o cronograma, não deixei mais colado no caderno e coloquei ele fora. Então, ele podia manipular esse cronograma na própria mesa, e isso facilitou muitíssimo, porque colado no caderno o cronograma não deu certo para ele. Então, a opção foi fazer o cronograma à parte. Próximo. Aqui uma outra opção de cronograma, que é assim, no começo, ele tinha que dar comidinha lá para o cachorro. Terminou a atividade, você pode dar a comida lá para o Jake, que era o cachorrinho dele. Depois, eu fui trabalhando com ele assim, terminou a atividade, pega o caderno e leva para a professora ver, porque era um comportamento que ele não tinha. Ele terminava a tarefa e não ia atrás da professora avisar que ele tinha terminado a atividade. Depois que ele se adaptou ao cronograma, a gente mudou. Então, no final, depois que ele fizesse a sequência lá de atividade que foi determinada para ele tinha que ir lá levar o caderno para a professora, e a professora dava um visto, corrigia, fazia um feedback com ele, ou fazia alguma explicação. E aí, aos poucos, a gente conseguiu ir colocando outras tarefas ao final. Então, assim, terminou, você vai fazer isso. Terminou, vai mostrar o caderno para a professora. Terminou, vai sentar em dupla com o colega. Então, a gente foi modificando isso ao longo do ano. Próximo. Aqui eu trago um exemplo de uma atividade tirada do ler e escrever. Era um texto que a professora estava trabalhando na classe, que chama o Gala Luado. Este é o texto original apresentado para o aluno. Para este aluno, eu mostro aí a adequação que está do lado direito, né? Então, este foi o texto adaptado para o aluno. Para o aluno, ele ficou dessa maneira. Então, a gente utilizou o que aqui? Recurso visual, que o texto anterior não tinha recurso visual. Para este aluno, é muito importante o recurso visual. Então, a gente dividiu os versos do poema e colocamos desenhos para representar cada verso. Outra coisa que, não sei se vocês conseguem enxergar, lá em cima tem um pictograma que indica que ele tem que escutar. Porque essa é uma atividade que a professora iria fazer uma leitura compartilhada, ele teria que escutar, ficar quietinho, escutar a leitura da professora e acompanhar no seu caderno. Para isso, eu utilizo um pictograma, né, com o símbolo lá colocado, escutar, ele olha e já sabe, agora é o momento da leitura compartilhada. E aí, ele fica quietinho escutando a leitura da professora. Então, a gente chama isso de dica visual, que é uma das práticas baseadas em evidência, por exemplo. O uso de recurso visual, que é também uma prática já comprovada que é muito importante para uma criança com autismo sempre ter um recurso visual. Próximo. Outro exemplo aí de uma adequação curricular. O texto original, a atividade original que a professora trabalhou com os alunos é esse aí, uma atividade retirada do EMAI, uma tabela. E aí a Valéria falou sobre o ensino de tentativa discreta, que é dividir atividades em etapa.
Então, essa atividade original, do jeito que estava no EMAI, estava muito complexo para ele. Então, a gente dividiu ele em pequenas etapas, utilizamos recurso visual, porque essa tabela, ela não tem um recurso visual que eu digo de imagem, ela tem números, mas este aluno, ele precisava da imagem. Então, na adaptação, ficou dessa maneira que vocês estão vendo aí. Então, eu coloco lá o recurso visual, que é o símbolo lá com relação ao que ele o representava. Então, eu tenho lá o caderno. Outra coisa que eu mudei também, o preço, né? Os valores na atividade original, eles estavam, alguns estavam alto e quebrado, né? Então, por exemplo, R$6,50, R$1,50. Esse tipo de coisa era um pouco difícil para o aluno, ele não compreendia ainda os centavos, ele compreendia os números inteiros, mas os decimais, ele não, nessa época, ele não tinha boa compreensão. Então, a alternativa que a gente encontrou aí, na atividade ao lado, foi arredondar os preços. Então, por exemplo, o caderno, ele ficou no preço de R$5, o lápis, a gente colocou 50 centavos, porque depois a gente viu que ele conhecia a moeda de 50 centavos. E o estojo, por exemplo, R$10. Então, a gente deu uma arredondada. Às vezes é necessário mexer, por exemplo, no número lá na atividade, quando o número é muito alto, e às vezes não. Isso vai depender do potencial que o seu aluno tem. Aqui a gente fez desta maneira, né? Utilizamos esse recurso visual. Embaixo, vocês vão observar que tem uma área que chama área de armazenamento, que é um dos elementos do ensino estruturado, né? O ensino estruturado, ele vai explicar que precisa ter uma área de armazenamento do qual a criança pegue o que ela precisa para realizar a atividade. Eu sempre faço o possível de deixar toda a atividade no mesmo campo visual da criança. Então, tanto que ela precisa para responder a atividade, tantas perguntas, fica tudo na mesma página aí. Próximo. E aí eu trago um outro exemplo, né, que é o mesmo exemplo de adequação de atividade lá de matemática que eu acabei de dizer. Então, eu tinha uma tabela, a gente fez uma adaptação dessa tabela, e depois tinha umas perguntas. E aí também foi feita uma adaptação das perguntas. Era uma atividade em dupla, então ele fez junto com um colega dele. E aí também utilizo o recurso visual lá em cima. Então ele sabe que é uma atividade de compra, né? Ele olha o símbolo e já sabe que ia ser uma atividade impar, do qual ele teria que, junto com o seu colega, comprar. Então ele teria que ir lá, por exemplo, nessa atividade, eu tinha que dizer assim, se eu tiver R$10, o que você pode comprar? Então, ele cola, e aí você vê que tem toda uma marcação para ajudar esse aluno a se organizar. Então, eu digo para ele, né? Ele tem a figura para colar, e eu digo exatamente aonde ele tem que colar, para ajudar ele a se organizar. Então, com R$10, ele teria que colocar os R$10 aqui, eu compro, o que eu compro? Um estojo? Aí ele colocaria o estojo aqui. Olha outra opção de armazenamento, de área de armazenamento. Eu coloquei aqui no cantinho do caderno. Então, estava num saquinho, ele retirava isso do saquinho sozinho, sem ajuda da professora, e realizava sua atividade em dupla com um colega, que era a proposta. E aí, isso é mais um exemplo de tentativa discreta, ou seja, peguei uma atividade maior, dividi em partes menores para ficar mais acessível para este aluno. Próximo. Vamos lá, nós temos agora um outro exemplo também, do EMAI, atividade 4.2, que também era situações-problema. O que acontecia com essas situações-problema? Os números eram muito altos para esse aluno fazer o cálculo. E o tema da situação-problema também não era um tema de interesse dele. Então, o que eu fiz? Eu peguei, lembrando lá que o tema de interesse dele são animais, porque é um aluno que ele gosta muito de animais. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma modificação. Então, todos os alunos estavam resolvendo situações-problemas, porém, para este aluno, para melhorar o engajamento dele na atividade, o que eu fiz? Eu mudei a temática, ele continuou fazendo situação-problema, mas eu utilizei o quê? Animais. Então, lá, não sei se consegue ver próximo aí, a atividade tinha lá, por exemplo,
Paulo tem 2 cachorros, porque é o tema que ele gosta. Então, Paulo tem 2 cachorros e a Ana tem 3 gatos. Quantos animais eles têm? Então, eu dei o recurso também, tem um recurso visual, o concreto, ou seja, ele tira do saquinho os gatinhos, cachorrinho, então ele tem a folha inteira, né? Então, essa criança também precisa de espaço, porque é uma atividade que utiliza imagem, para ele colar lá e depois fazer a conta. E aí, eu tive ótima participação dele. Por quê? Porque se tratava de um assunto que ele gostava, né? Então, a arinha de armazenamento, ela fica pequenininha num saquinho, que ele destaca do caderno, e as situações, problema com foco no que ele gosta. Embaixo também, você vai ver que a imagem era coleira e cachorro. Próximo. Isso. Aqui um outro exemplo de uma atividade também. A professora estava trabalhando a escrita dos números, né? Então, as crianças, na verdade, estavam fazendo essa mesma atividade. Então, as crianças tinham os números, tinham que escrever, e tinham o contrário também, tinha que ler por extenso e colocar o número. Essa atividade estava igual à da sala, só que para ele eu apresentei de uma forma diferente. Então, eu coloquei dica de setinha, para ficar bem claro para ele onde tinha que colar. Tem a área de armazenamento, então, assim, tudo que ele precisa está à disposição dele. Né? Isso a gente faz para evitar aqueles comportamentos agressivos, né? De quando a criança não sabe o que fazer, não consegue comunicar a sua necessidade, então ela começa a ter um certo comportamento agressivo. Então, isso tudo ajuda a estruturar a criança. Ela consegue realizar a atividade com muita calma. Então, aqui essa criança era em dupla, então um colega lia para ele, porque é uma criança que ainda está em processo de alfabetização, e ele pegava o número. Então, a criança lia 10, aí ele tinha que procurar a fichinha 10, ia lá e colava. E assim realizava a atividade em dupla. Que era igual a da sala, porém, para ele eu só fiz a apresentação um pouquinho diferente. No lado direito, eu tenho uma atividade de separação de sílaba. Também, se você olhar, eu tenho uma dica visual lá, em cima, né? Que aí mostra que a criança, ela vai ter que escrever, então isso já indica que ela vai precisar do lápis, então ela pega o lápis e já sabe que ela vai escrever, porque a outra era só colar, a outra atividade ao lado era só colar, essa vai escrever. E aí, uma opção que a gente fez para ajudar ele na divisão silábica foi controlar os quadradinhos. Se você vai ver, os quadradinhos, ele serve de dica. Então, esse aluno, ele sabe que, por exemplo, a palavra damasco vai ter 3 sílabas, não tem mais que isso. Se alguma sílaba ficar de fora, é porque ele fez alguma coisa errada. Então, isso ajuda a direcionar a resposta dele. Então, a maneira que a gente encontrou foi isso. Outra coisa, a gente estava trabalhando com ele a quantidade de sílaba. E aí, claro, a gente coloca o desenho da boquinha, mas esse é um trabalho já feito anterior na sala de recursos. Então, tudo isso é uma estrutura do qual ele já conhece, porque anteriormente foi trabalhado na sala de recursos, e quando ele chega na sala regular, ele consegue fazer isso com autonomia, sem ficar atrás da professora. Enquanto os outros estão fazendo com autonomia, ele também está fazendo. Mas é um trabalho que eu já fiz na sala de recursos. Então, ele compreende. Isso é um tipo de coisa que ele já compreende, toda essa estrutura. Próximo. Aqui, eu tenho um outro exemplo também de uma atividade de matemática que a professora estava utilizando o material dourado, então a gente estava com muita dificuldade de explicar para esse aluno o valor do material dourado, quanto que vale o cubinho, quanto que vale a barrinha, e aí eu organizei essa estrutura visual para ele. Depois que nós fizemos isso, ia demonstrando para ele, olha, uma barra tem tantos cubinhos, por isso é uma dezena, pronto, resolvi a vidinha da criança. Porque eu dei um apoio visual para ele compreender aquilo que estava muito fácil para as outras crianças, mas para ele tinha uma certa dificuldade. Então, aqui é um exemplo. Em cima, ele tinha ao lado aí direito, a gente vê a atividade também relacionada ao material dourado, mas aí ele tinha que colar. Então, para isso, a gente colocou o material dourado em forma de desenho, então eu tinha que ver 10, e aí ele tinha que colar a barrinha correspondente. Lembrando que eu tenho a dica visual lá em cima, que ajuda esse aluno a dizer o que ele precisa fazer, ou seja, ele vai ter que colar. Então, ele tinha que olhar o número e colar. Tá? É uma opção. Aí embaixo também,
a gente utiliza não só a imagem do material dourado, mas também o próprio material dourado. A gente utiliza as duas representações para que ele aprenda as duas maneiras, porque se não tiver um, tem outra, e essa criança vai continuar tendo acesso ao conteúdo igual à professora. Eu acelerei um pouquinho porque eu vi que meu tempo está acabando. E aí, próximo, eu chego ao final da minha apresentação. Se tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Lembrando que isso foi um exemplo, né? É um pedaço do trabalho relacionado ao ensino estruturado que a gente pode utilizar na sala regular e também na sala de recurso. E num outro momento, se precisar apresentar outras partes do trabalho, eu também estou à disposição. Muito obrigada. Desculpa, eu falei correndo, porque eu fiquei preocupada com o tempo. Muito obrigada. Perfeito, Pro. Perfeito, obrigada. Lá no chat está assim, só elogios, né? O pessoal está gostando bastante, tem bastante pergunta. Eu já vou passar direto. Eu também já fiz curso com a Valéria, viu? Não foi só você, viu, Grace? Eu não falei, mas eu também já fiz. E adorei. Que bom. Vou pedir então para a Fátima colocar as perguntas para a gente responder. Nós estamos dentro do tempo. E tem perguntas lá bastante interessantes, que eu acho que a gente precisa, de fato, abordar, e às vezes a gente passa batido. Caso a gente não consiga responder todas as perguntas, a gente já abre a próxima live, respondendo os questionamentos desta live, como a gente tem feito, tá bom? Fátima, você pode passar as perguntas. Caso ela não consiga passar, porque a Fátima, que é a nossa assistente na sala de projeção, ela está caindo toda hora, ainda que ela conseguiu colocar a gente, mas toda hora ela está caindo. Eu vou fazer a leitura, então, se ela não conseguir passar, tá ok? Tem alguns questionamentos que eu vou responder. Deixa eu ver se ela vai conseguir, acho que não. Uma das perguntas é da Alessandra. Ela diz assim, a SEDUC deveria fazer material com conteúdo ler e escrever, /EMAI, nessa formatação, com dicas assim. A escola só indicaria a quantidade necessária desse material especial para cada etapa, é uma sugestão dela. Então, Alessandra, eu inclusive participo da elaboração dessas flexibilizações dentro do currículo paulista, na área de matemática dos anos finais. E a ideia é essa mesmo, a gente pegar ali as expectativas de aprendizagem, algumas atividades e propor algumas flexibilizações. Porém, é muito difícil. Cada aluno é um aluno, cada aluno está na sua etapa, são materiais diferentes, são possibilidades completamente diferentes. Então, assim, não é fácil essa sugestão, mas a gente está fazendo e também nós estamos estudando o QR Code para a gente colocar o que a gente tem feito. Então, vamos supor, eu pego lá a expectativa de aprendizagem 4 de matemática do segundo ano. E aí você vai lá no QR Code e você sabe, você busca essas atividades, você tem acesso a tudo lá. E aí você olha o que vai te ajudar. Então, a gente já tem mais ou menos essa ideia, tá? Já tem esse material, também já tem um outro material que está sendo elaborado lá pelas meninas da SEDUC. Na verdade, são PCNPs e profissionais da educação que estão lá junto, produzindo esse material, sempre na expectativa que o professor vai olhar e vai pensar neste aluno dele e vai fazer as adequações necessárias para aquele aluno dele. Mas são ideias, isso já tem sim. Foi legal você ter falado que eu vou colocar também lá no site da Norte 1 e a Fátima vai colocar no site da Norte 2, tá bom? A outra pergunta é da Selma. A Selma, ela diz assim, adaptar e ensinar da forma que o aluno aprende não é trabalho, é recompensa. A Selma, ela também é Selma Ijamadu. Eu conheço essa Selma, ela é uma mãezinha bastante antenada, bem posicionada. Ela também faz uma outra pergunta. Que bom que tem profissionais, um questionamento, na verdade. Que bom que tem profissionais que estão tentando melhorar a educação no Brasil.
pois isso já existe há muito tempo nos países desenvolvidos. Aí essa pergunta eu vou passar para Valéria, falar um pouquinho dessa nova forma, né, de trabalho, a formação que tem sido trazido aí para o Brasil. Vamos lá. Então, existe mesmo, e inclusive as políticas públicas, que foi um dos primeiros slides, né, quando eu falei das práticas baseadas em evidência, elas são um norteador para a construção de políticas públicas na área de educação. Fora do Brasil, em outros países como os Estados Unidos, essa implementação na educação, ela é mais consolidada do que aqui no Brasil. Ainda aqui no Brasil, existe muito processo de ensaio e erro ainda nessa construção da aprendizagem. Às vezes a gente vê as escolas tentando fazer o melhor, né? Falando de uma forma geral, mas parece que às vezes estão engatinhando ou buscando descobrir a roda, né? Falta ainda, talvez, na própria formação dos educadores, o acesso às fontes mais adequadas, acesso à informação, do que está sendo feito em outros países, ou mesmo aqui, que é algo que traz resultados. Então, pensando ali no tema que eu trouxe hoje, né, isso já é bem consolidado em outros países. A gente está produzindo ainda, o Brasil ele está desenvolvendo pesquisas nessa área, a gente começou a difundir muito mais, a gente teve um boom dos anos 2000 para cá, na questão da investigação de procedimentos de ensino, aprendizagem, em relação especificamente ao autismo mesmo, né? A gente tem até aí dados internacionais do Brasil, ainda não está muito claro qual é a prevalência, mas a gente sabe que acho que, se eu não me engano, a última estatística do CDC dos Estados Unidos é de 1 em cada 54 crianças teria autismo, né? A gente não tem esse levantamento aqui no Brasil ainda. A gente tem uma proposta que foi incluída essa pergunta no censo para poder se chegar a algum número mais próximo do real. Mas que nem a gente foi observando, a Márcia falou ao final da minha apresentação. Muitos professores começaram a se identificar na sua prática, em função daquilo que eu estava falando, dos referenciais aqui das práticas baseadas em evidência, mas às vezes não sabe que isso tem um nome. E às vezes o professor está implementando, está usando, mas ele não sabe o que está fazendo. E se ele for buscar e descobrir que isso tem um nome, que isso tem estratégias, que tem meios, ele vai começar a aperfeiçoar, refinar a sua prática, né? E eu acho que o que falta também, além nesse aspecto do conhecimento, é esse tipo de troca de experiência, que está ocorrendo aqui agora com essa live, por exemplo. A escola se organizar para pautar a tomada de decisão em cima de adequações curriculares, seja ela de orientação enquanto as práticas implementadas em sala de aula, a formação dos professores, não somente para encontros onde você vai abordar temas genéricos, né, mas que você possa pegar conhecimento científico e trazer para a prática. E construção de sala de aula. Eu acho que esses espaços, nesse caminho, a gente vai conseguir trazer muito mais, como que eu posso dizer, recompensas futuras em relação ao desenvolvimento, tanto dos próprios professores, quanto principalmente dos alunos. Concordo, Valéria. Agradeço aí a sua fala, maravilhosa. A ideia é essa mesmo, é que a gente possa ressignificar o nosso espaço de aprendizagem enquanto profissional e também de ensinagem, né? Enquanto a gente ensina, a gente se modifica e vai aprendendo. Eu queria chamar aqui a atenção para uma frase da Genoveva: a cada ação, um comportamento encadeado e para todos requer um processo de estrutura. Vou ler novamente. A cada ação, um comportamento encadeado, e para todos requer um processo de estrutura.
A Sandra Regina, ela diz, essa prática envolve discurso direto? A Cleonice, verdade, necessita esse passo a passo e somente o ato de sentar e olhar já demonstra concentração. O Rogério diz assim, o olhar e as reações da criança são dicas para o que eu devo fazer. Vou passar então a palavra para a professora Grace, mas antes eu não quero esquecer de agradecer uma pessoa que está sendo muito importante para que eu conquiste de uma forma profissional e de excelência esse espaço com vocês, que me ajuda a contatar, a escolher, a prever essas ações, que é a Tereza Zuanazzi. Ela é uma mãe maravilhosa, uma pessoa que tem se dedicado na formação de professores, na formação do seu elenco, que dá tratativa ali na sua residência e nos ambientes escolares. Eu tenho aprendido bastante com ela, eu quero agradecer aqui de coração a participação dela. Então, eu vou passar a palavra, então, para a Grace. Ótimo, Márcia. Uma das perguntas que eu vi aqui, que a Josefa, ela pergunta do como adaptar as atividades no ensino remoto, né? E eu continuo fazendo as adaptações, né? Claro que o que eu fiz? As adaptações, elas seguem. Eu só adaptei isso para o recurso digital. Então, eu tive que pegar muito das atividades que eu elaborava no caderno, tendo em vista dificuldades dos alunos, por exemplo, em imprimir atividades, eu levei isso para o digital. Então, uma das opções que eu venho utilizando, por exemplo, é o Google Formulário. Eu coloco muitas atividades no Google Formulário porque são acessíveis para esses alunos. E aí, eu faço as adequações para todas as séries, gente. Desde o primeiro ano, se precisa, né? Até o ensino médio. E de todas as disciplinas. Então, quando eu vejo que o professor da sala ele tem muita dificuldade em fazer as adequações, eu faço, ele me dá o conteúdo, eu faço, explico para ele quais foram as mudanças, quais as possibilidades, e aí, com este material, ele tem base para continuar fazendo as outras adequações. E aí, quando ele faz essas outras adequações, eu vou pontuando. Então, normalmente, eu sempre respeito a unidade temática, né? Por quê? Se esse aluno está na aula de inglês, ele precisa estar vendo conteúdo de inglês adaptado para ele. Não seria adequado, por exemplo, o aluno está na aula de inglês e está pintando cebolinha, por exemplo, sabe assim? Ou fazendo bolinha. E aí, a gente fala assim, mas ele não está alfabetizado. E como que eu vou trabalhar conteúdo de inglês? Do mesmo jeito que a gente explora a alfabetização dentro da língua portuguesa, a gente explora a alfabetização no conteúdo de inglês também. Então, até mesmo um conteúdo de inglês, que às vezes é considerado muito difícil fazer adaptação para o aluno, eu consigo fazer e oriento o professor a quanto a isso. Outra coisa que eu sempre ajudo os professores que eu oriento a entender é o seguinte: a alfabetização, ela não é na língua portuguesa, assim, ela é na língua materna. Eu entendo que a alfabetização ela acontece na língua materna. Por quê? Porque senão a criança está lá no sexto ano, sétimo, oitavo, nono ano, e aí fica aquela coisa assim, mas a alfabetização é responsabilidade do professor alfabetizador, ou do professor de língua portuguesa. E não, a alfabetização é responsável de toda a escola. Esse processo de alfabetização é de toda a escola, em toda a série. Ela não acontece só lá no primeiro, segundo, terceiro ano, ela acontece em todo o ano escolar que essa criança tiver. E aí a gente precisa dar oportunidade para essa criança se alfabetizar na língua materna. Então, significa que ela vai ter oportunidade de se alfabetizar no conteúdo de português, no conteúdo de matemática, no conteúdo de história, no conteúdo de geografia, no conteúdo de inglês, em todas as disciplinas. E como que eu faço isso? Pela adequação curricular. Como que eu defino a adequação curricular? Primeiro, eu tenho que saber avaliar o aluno. Se eu, enquanto professor, não sei avaliar o aluno, fica difícil eu fazer uma adequação curricular que atenda a potencialidade desse aluno.
Então, eu acho que o primeiro passo seria avaliar esse aluno, ver as potencialidades dele e fazer uma adequação que atenda a necessidade dessa criança. Então, a adequação, ela é individual, não é uma coisa que eu vou lá procurar na internet e vou achar pronta. Não é. Ela é individual e ela é um elemento vivo. Hoje, o primeiro bimestre eu construí esse tipo de adequação, segundo bimestre é outra coisa. Não é uma coisa que eu vou lá na internet. Não adianta pesquisar na internet. Você não vai achar, não é pronto. Perfeito, Grace, perfeito. Tem um monte de perguntas, a gente não vai conseguir responder porque o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu só preciso responder 2 questionamentos. Um questionamento e também dizer, a Elaine Molina é uma professora nossa, espetacular. Elas só precisam ter coragem de vir falar, viu, gente? Porque elas são boas, mas elas não têm coragem. A Elaine diz assim, esse tipo de intervenção baseada em antecedentes é algo que utilizamos tanto e eu não conhecia, e por este nome, né? Sempre aprendo aqui com vocês. E a Genoveva, ela coloca assim, o aluno autista precisa de um professor auxiliar. Na verdade, sim, alguns deles precisam sim, e não é só o autista, né? A gente vamos olhar o nosso estudante com grandes comprometimento e que não consegue dar conta em uma sala numerosa, enfim, que precisa de um suporte maior, ele precisa de um professor auxiliar, a classe dele precisa de um professor auxiliar para que o professor possa ser professor, porque daí não é fácil. Então, do professor auxiliar, nós vamos falar numa próxima live, ok? Nós já temos as nossas escolas, acredito que a Norte 1, aí a Fátima pode falar, tem, Fátima, na Norte 1, professor auxiliar? Tem? Tem, Fátima? Sim, Vocês sim. têm professor auxiliar? Perfeito. Numa Temos próxima live, vários. ótimo, numa próxima live a gente vai apresentar o trabalho deles, e a gente já até apresentou numa live a professora de uma das nossas escolas, a Edna, mas a gente não vai ter tempo para explorar esse espaço nesse momento, tá bom? Então, eu agradeço a Grace, agradeço demais a Valéria. Gente, hoje foi espetacular, adorei como tem sido, né? Numa próxima, vocês vão voltar com mais tempo. Eu queria 2 dias na semana. Tá bem difícil, sabe, do meu diretor. Vocês poderiam escrever aí no chat que a gente poderia ter 2 dias na semana, né? Com textos, assim, com assuntos variados, que daí você precisa saber de algo, você vai lá e assiste, não precisa assistir ao vivo, né? A gente pode deixar disponível, vamos pensar nisso, né? Coloca aí no chat, Paulinho, deixa 2 vezes na semana, aí a gente entra. Agradeço a todo mundo, vou passar a palavra para a Ângela, para finalizar a nossa live. Muito obrigada, de coração. Não. Só tenho a dizer que é um prazer imenso estar aqui, né? Estou nesse momento substituindo o Paulinho, que está com a nossa dirigente, pediu para eu entrar aqui no streaming, eu estava acompanhando todo o trabalho de vocês pelo YouTube, né? Então, acompanhei o trabalho todo que vocês realizaram. Assim, é imensamente gratificante a gente olhar para a nossa rede com muito orgulho do que a rede apresenta e com o cuidado todo que vocês têm com os nossos alunos, só são inspiração para todos nós, né? É inspiração para a gente continuar dando ênfase aos nossos trabalhos formativos, porque eu acho que a formação, ela não se esgota, né? A gente precisa é o que a Marcinha colocou, né? Precisamos de muita formação, conhecimento não ocupa o nosso espaço, muito pelo contrário, ele nos ajuda sempre a crescermos cada vez mais, a trabalharmos na ideia maior de equidade. Todo mundo tem o direito de aprender, precisamos garantir, todos os nossos alunos têm esse direito constitucional, e a gente precisa ter formas de garantir. Para isso, a ideia da formação continuada, muitas vezes a gente localizar o nome, aquilo que a gente de fato está fazendo, como vocês mesmas colocaram. Então, parabéns a todos, né, a todos que estiveram presentes, a todos que nos acompanharam aí pelo YouTube, né, que a gente possa estar junto na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, né, às 15 horas, com um horário novo, né, é o que a gente precisa. Enquanto pudermos estar investindo nas lives, né, nessa perspectiva de formação continuada, EAD, né,
e meio que presencial, com interação, a gente tem conseguido olhar para o chat, fazer com que esse momento seja um pouco mais aconchegante, né, apesar do distanciamento social que estamos vivendo. Então, em nome da diretoria de ensino, em nome da dirigente, da supervisora de ensino da educação especial, da Norte 2, acredito que possa falar também pela supervisora da Norte 1, agradeço a todos vocês, né, e em nome do Paulinho, a gente se despede nesse momento. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima quarta-feira.